Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, Organização Nacional de Acreditação, e do IES, Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensinagir. Esse encontro é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. O tema de hoje é gestão de riscos assistenciais, para a gente pensar sobre identificação, análise e a mitigação desses riscos, que é um convite ao entendimento da importância da prevenção e a segurança de todos os envolvidos no processo assistencial, administrativo e de apoio na saúde. Muito obrigado por estarem conosco. Inclusive, se você conhecer algum colega, amigo que ainda não está aqui com a gente, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de participar e acessar esse nosso fórum. Para hoje ministrar a nossa palestra, para trazer a discussão dessa temática tão importante, é com grande satisfação que eu apresento a nossa palestrante convidada, a Josenei Skorek, que é gerente de qualidade no CRER, liderando ali áreas estratégicas como epidemiologia, ouvidoria, experiência do paciente. Ela também preside o comitê de compliance, conduz o comitê consultivo de pacientes, é enfermeira especialista em gestão e saúde, terapia intensiva, urgência, emergência e enfermagem do trabalho, com sólida trajetória na qualidade hospitalar. Ela possui ampla experiência na implementação e manutenção e evolução de certificações como o ISO 9001, ONA, Kimentum, atuando de forma estratégica para consolidar a cultura de excelência. Josenei, sua participação no nosso fórum representa uma ótima oportunidade de aprendizado prático e estratégico sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Primeiro, parabéns por toda a trajetória, por tudo que tem realizado, inclusive, obrigado também por priorizar estar conosco. A gente sabe que está em meio a uma acreditação, uma recertificação, um momento aí de auditoria na unidade, então obrigado por também priorizar, compartilhar esses conhecimentos com todos nós, com toda essa base de inscritos e participantes nesse evento. Obrigado, Josenei, está com você a palavra. Olá a todos, muito obrigada, Tony, pelas considerações. É uma alegria receber esse convite e fazer parte desse momento para fazermos uma discussão aí acerca dessa temática tão relevante que é a gestão de riscos aí dentro, né, dentro de uma unidade de saúde. Compartilhar minha tela aqui. Então, gestão de riscos assistenciais é uma das práticas que as instituições de saúde elas enfrentam aí dentro dos processos né, de atuação aí, e juntos nós vamos discutir um pouco sobre isso, então fique à vontade para fazer as perguntas aí no chat, a gente discute no final. Apresentar um pouquinho de quem é a Agir e o CRER, a unidade que eu trabalho, né? A Agir é uma organização social de Goiás, localizada em Goiânia, que gere há 23 anos processos de saúde e tem unidades espalhadas aí, direcionadas em todo o Brasil, gerindo hoje mais de 2.000 leitos hospitalares, com a gestão de em torno de 153 milhões de recursos públicos, né? Então, aqui eu trago um pouquinho de onde estão localizadas as unidades que a Agir gerencia. E o CRER é uma das unidades, a primeira unidade gerenciada, gerida aí pela Agir, é uma unidade de reabilitação e readaptação, a primeira pública aí do país, e ela foi fundada em 2002, então ela tem 23 anos de história aí consolidada, com processos de qualidade já desde a sua fundação. Iniciou lá em 2002 com um pouco mais de 8.000 metros quadrados. Hoje, essa estrutura física ela se compreende com mais de 33 mil metros quadrados, então traz uma robustez e um volume de atendimento bastante significativo. Essa estrutura física contempla aí 156 leitos de internação, 20 leitos de UTI, 8 salas cirúrgicas,
7 ginásios de terapia, com piscinas de hidro, oficina ortopédica, itinerante, fixa, ecoterapia, entre outros suportes aí para prover esse atendimento. E temos no nosso DNA a procura contínua aí pela melhoria dos serviços, sendo uma unidade precursora nos processos de acreditação, inicialmente com a ISO 9001, depois fomos o primeiro hospital do estado a ser acreditado ONA, e nessa semana a gente está passando pelo processo de recertificação, ONA 3 aí, mantemos, né, essa trajetória, temos selos da UTI Top Performance, GPTW, e a nossa última conquista do ano passado foi a metodologia internacional Quimeto. Trazendo um pouco sobre o processo de qualidade em saúde, né? Trabalhamos ouvimos, estudamos e vivenciamos, né, desde o início aí das literaturas, um pouco sobre qualidade em saúde, e Samuel Vai já trazia gestão de riscos, depois veio Florence e toda a literatura que a gente conhece, mas qualidade em saúde resulta na maior probabilidade de resultados desejáveis para os processos. Já a segurança do paciente, segundo a OMS, é a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. E aí precisamos refletir nas nossas instituições, nas nossas práticas, nas nossas realidades, qual que é esse mínimo aceitável e o que a gente pode trabalhar, promover para que esse mínimo seja aceitável ou que as melhorias surjam e sejam implementadas a partir disso. Olhando para os processos, né, para as estruturas de gestão de qualidades, elas se compreendem em alguns pilares, entre eles, né, de gestão de controle documental, de avaliações e auditorias internas, a gestão por processos, a interface, né, das comissões, indicadores, protocolos, riscos, a gestão por performance desses resultados e também a gestão de riscos. Então, são os principais pilares que norteiam os processos de qualidade, se desmembrando aí em outras iniciativas dentro das instituições. E falando de gestão de riscos, vem, né, um arcabouço de uma estrutura bastante robusta para gerir esses riscos, que compreendem minimamente em política de segurança, a instituição de um núcleo de segurança, e é importante que ele seja, né, ativo, que ele seja proativo, que ele seja atuante dentro da instituição, os sistemas de notificação das ocorrências e não conformidades, dos eventos adversos, os indicadores de segurança, a constituição de um plano de segurança efetivo, o levantamento dos riscos de cada processo e a identificação e análise e monitoramento desses riscos. A gestão de risco, ela é uma atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos. E a gente tem como uma das principais referências a ISO 31000, que traz muito bem, muito claro sobre como gerir riscos e como as instituições podem conduzir. O que não quer dizer que é simples e que é fácil gerir riscos, né, assistenciais. A gestão de riscos é, então, uma aplicação sistemática de políticas, de procedimentos e de práticas para identificar, analisar, monitorar e tratar e comunicar esses riscos relacionados à assistência de saúde. E isso tudo está interligado com uma cultura de segurança, com um processo sistemático e contínuo nesse processo de identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos aí no ambiente de saúde. Pensando, né, em alguns conceitos que são básicos para a gente falar e para a gente gerir riscos, nós precisamos entender, né, o que é um perigo, o que é um risco. Então, compreendendo que perigo é uma situação com potencial de causar danos, o risco, uma probabilidade de ocorrência do evento e suas consequências. O que é uma gestão de riscos, assim, de uma forma mais simplificada ainda, além do que a gente já conversou, seria um processo através do qual as organizações lidam com o risco associado à sua atividade, e a gestão de segurança, que envolve todas essas interfaces, né? Então, a prestação de cuidados de saúde livre de qualquer tipo de dano, e ela veio para agregar valor às práticas clínicas.
esse contexto de gestão de riscos, essas interfaces, elas vão definir uma probabilidade de sucesso ou de fracasso dentro da gestão de riscos ou de algum risco específico. Quais são os principais objetivos da gestão de riscos? E aí a gente foca aqui também nos riscos assistenciais, mas existem outros riscos e, por vezes, né, eles não podem ser avaliados isoladamente. Eles vêm dentro de um contexto organizacional onde tem impactos entre os riscos assistenciais e os não assistenciais. Então, aumentar a probabilidade de atingir aqueles objetivos desejáveis da instituição e do processo de segurança, encorajar a instituição, os colaboradores a uma gestão proativa, estar atento às necessidades de identificar e tratar riscos através de toda a organização, não somente de alguns processos ou de forma isolada, melhorar e identificar as oportunidades de ameaças, atender às normas, né, nacionais, internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinentes, além de melhorar a governança de uma instituição, a confiança das partes interessadas e estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e planejamento, melhorando os controles e utilizando eficazmente os recursos para o tratamento do risco. Percebam que são muitos objetivos, porque realmente ele tem uma relevância muito significativa, né? Ele melhora a eficácia e eficiência operacional, melhora o desempenho em saúde e segurança, bem como a proteção do meio ambiente, minimiza perdas, melhora a aprendizagem organizacional e aumenta a resiliência de uma organização. Risco, ele está inerente ao nosso dia a dia. Desde o momento que nós acordamos, em todas as nossas atividades, nós estamos sujeitos a riscos, sejam eles positivos ou negativos, com diferentes intensidades e, por vezes, inesperados, nos acometem durante o dia a dia e durante a nossa vida diária e da nossa vida de atuação. Falhar, ela faz parte da condição humana, porém, não podemos mudar isso, mas podemos mudar as condições em que trabalhamos. É preciso refletir sobre as condições de trabalho, sobre o ambiente de trabalho, como ele está organizado, como ele está estruturado, como estão esses processos e o que a gente pode fazer de diferente para minimizar ou para erradicar o risco presente ali. Nas instituições de saúde, acontecem riscos que levam a eventos adversos, a intercorrências e a imprevistos? Todos nós temos, né, a confiança de que sim, esses riscos, eventos adversos, intercorrências, eles acontecem e eles afetam diretamente a instituição e o paciente. E por que essas falhas acontecem? Por diversos motivos, mas entre os principais, pela complexidade, por ser muitas etapas, né, pelos processos estarem desenhados e não serem objetivos e nem claros, por termos muitas pessoas envolvidas nos processos, isso gera problemas de comunicação e nem sempre aquilo que se espera que o outro compreenda, ele chega com a mensagem final. Então, existe problemas de comunicação que impactam diretamente para a ocorrência de falhas com a carga de trabalho que ela pode ser muito leve ou muito pesada, e o melhor desempenho ele acontece na carga moderada, mas em ambos os casos eles levam as falhas a acontecerem quando nós temos também um design ruim, que não tem funcionalidade, que não agrega e que por vezes traz também um retrabalho ou ignora o usuário dentro desse processo. As falhas acontecem e impactam em riscos, em eventos, quando temos interrupções e distrações, e também relacionada à cultura de uma organização. Então, aqui como exemplo, quanto mais etapas, mais erros. Certamente nesse cenário nós teremos algumas dificuldades de garantir o processo seguro e livre de eventos. Quanto maior a carga, maior a chance da falha acontecer, né? Então, já tem-se vários exemplos no nosso dia a dia de quando isso acontece, numa análise é identificado que houve um problema relacionado à carga de trabalho.
Quando a estrutura física, né, ela precisa estar alinhada ao usuário. O design ruim, ele favorece as falhas e é importante estar considerando, mas aprimorar o olhar para identificar esse tipo de estrutura e estar trabalhando e melhorando nesse sentido. As interrupções, né? A gente traz aqui um exemplo da preparo de medicação, mas quantos outros procedimentos e etapas são realizados e nós perdemos o foco por conta das distrações e interrupções, sejam elas interrupções durante uma prática assistencial, seja ela numa prática administrativa, que quando o profissional é interrompido, ele perde a linha de raciocínio e ele vai precisar ter uma retomada aí para continuidade desse trabalho. A cultura organizacional é um divisor de águas dentro das instituições, né? Cultura de segurança, riscos, eles estão inerentes à identidade de uma instituição. Quando está definido na sua estratégia, dentro né, dos seus valores, da sua missão, da sua visão, quando isso já é uma cultura definida com a alta liderança, mas com toda a instituição, há chance de nós termos menos riscos e mais barreiras, e uma cultura de segurança mais sustentável, ela é maior. E o que nós precisamos fazer para evitar que essas falhas aconteçam dentro das instituições? Né? Eu trago aqui algumas reflexões que o mais importante na utilização das ferramentas é ter uma lógica de processos que, quando colocado em práticos, eles agreguem valor ao usuário, seja ele o usuário paciente, seja ele, né, o colaborador ou quem está conduzindo todo esse processo. Dentro do processo de gerenciamento de riscos, é preciso, né, estabelecer um contexto, entender esse contexto, identificar quais riscos estão inerentes àquele processo, analisar esses riscos, avaliar com profundidade e depois tratar esses riscos, né, para que eles não tenham quebras de barreiras e gerem algum dano ao processo que está sendo estudado. Comunicar e consultar e monitorar e revisar são práticas, né, inerentes a toda a gestão do risco de todas essas etapas e são, né, as principais diretrizes que vão nortear, né, esse nosso mapeamento de risco ao qual a gente está discutindo aqui, né? Algumas das ferramentas, né, essenciais e básicas para a gestão do risco, muito a gente pode pensar em ferramentas de matriz, de mapeamento de riscos, mas antes de mapeamento de riscos, a gente tem que olhar para o processo, né? Detalhar, fazer a gestão de processos, fazer o detalhamento das suas atividades e fazer a gestão por processos, né? Quando o trabalho é dinâmico e entre os processos, entre mais de um setor, mais de um processo, essa interface, essa conexão, ela precisa existir, essa interação. Uma das ferramentas utilizadas é a CIPOC, onde mapeia toda a cadeia, o fluxo, né, do processo, com a sua cadeia de entradas, saídas e responsabilidades desse mapeamento. Essa é a primeira etapa para a identificação dos riscos, quando a gente desenha esse processo, entende essa jornada e cada entrada e saída, para depois nós entendermos como serão definidos e quais riscos estão inerentes em cada uma das etapas. Então, uma das, né, etapas essenciais aí para uma gestão de riscos proativa, uma instituição de saúde, ela precisa pensar mais em processos proativos, né? Não que os reativos, eles não devem ser considerados, né? Porque eles trazem boas oportunidades de uma boa evolução de aprendizado e de melhorias, mas é importante investir, né, numa gestão de riscos proativas. Como que a gente pode identificar, né, riscos aí dentro do processo? Quais métodos nós temos dentro das instituições que podem e devem ser utilizadas, né? A notificação de incidentes é uma delas, né? Porém, nessa etapa, o risco, o evento, né, a intercorrência, ela já aconteceu. A análise de prontuários, uma revisão sistemática dos registros clínicos, ela pode ser uma das excelentes formas de identificação. E aí, tanto
por auditorias pontuais, quanto as instituições utilizarem das comissões já pré-existentes, né? Comissão de óbito, de prontuários, multiprofissionais, que vão trazer e agregar um olhar sobre a identificação desses riscos. A observação direta lá na operação, lá na atuação desse processo, realizar brainstorming com as equipes, né, com sessões estruturadas, né, abrir espaço e oportunizar a escuta e a troca em relação à identificação desses riscos, um mapeamento de processo que eu já comentei, que uma das ferramentas pode ser a CIPOC, e também a análise de indicadores, como, por exemplo, taxas de infecções, número de quedas, erros que aconteceram, fazer esse olhar para, se já houver esses indicadores, também serem considerados para identificação de riscos. Então, um dos princípios fundamentais é as instituições trabalharem também a cultura não punitiva, que é essencial para que os profissionais se sintam seguros para notificar, para relatar, para contribuir com a identificação e, consequentemente, também com a mitigação de riscos. Identificando os riscos, como podemos fazer análise desses riscos? Então, avaliando, né, determinando o dano, compreendendo quais são as suas causas, identificando soluções e avaliando o impacto dentro do processo. Dentro, né, de compreender as causas e determinar as prioridades da ação, nós identificando um risco, é preciso fazer uma análise para definir qual que é a prioridade. Esse risco ele é médio, alto ou baixo? Como que se define isso? Através de uma análise de probabilidade de ocorrência, de severidade desse dano e de ocorrência, né? Quantos casos acontecem? Como que se dá isso lá na prática e no dia a dia num determinado tempo? Então, um dos exemplos que eu trago aqui é o mapeamento através da matriz HFMEA, que traz também aí, né, toda essa questão da priorização, e já tem uma ferramenta validada e que várias instituições utilizam. Aqui na unidade CRIER, em todas as unidades da AGIR, também são utilizados para mapeamento de riscos o HFMEA, e aqui eu trago como exemplo, né, o mapeamento de um risco aí do serviço de imagenologia, onde, né, tem a etapa do processo, o risco identificado, qual efeito, qual causa, qual barreira implementada, então qual controle e qual evidência que podemos ter dessa prática de controle, né, dessa barreira, e se mesmo com essa prática de controle ou com mais de uma prática de controle, esse risco acontecer, qual que vai ser a contingência? Nós utilizamos como metodologia manter os três últimos ciclos, né? Então, aqui está o sexto, sétimo e oitavo, a título de facilitar a análise crítica de quem está avaliando isso, né? De todos os profissionais, mas de quem está olhando para isso, entender, né? O que mudou de um ciclo para o outro após uma revisão, o que mudou, o que evoluiu, aumentou, diminuiu, aumentou a ocorrência, como que se comportou esse risco aí nos três últimos ciclos, e a gente vai compartilhando sempre, atualizando e mantendo os três últimos. Pensando em implementação de barreiras e controles efetivos, temos algumas estratégias, né, que podem ser implementadas, né, entre eles a eliminação para remover completamente a fonte de risco, que né, em muitos casos é possível com a maturidade, com a implementação de barreiras, de protocolos, e essa eliminação ela é possível sim. A redução, né, implementando controles para diminuir essa probabilidade do impacto, também a transferência, compartilhando esses riscos com terceiros, né? Então, quando eu falei com a interação entre os processos, por vezes esse risco ele não é único, exclusivamente do setor, ele é compartilhado. Ou a aceitação para manter o risco sob o monitoramento, né? E assumir aí o controle, a prática, a implementação de práticas de barreiras para manter esse risco aí sob o controle, ou se ele for de uma alta criticidade aí, implementar ações para que ele minimize a sua ocorrência. Algumas barreiras que podem ser, que são efetivas, né? Eu trago aqui alguns exemplos para ilustrar, né?
essa, esse momento que a gente está fazendo. Então, quais barreiras podem ser definidas dentro dos nossos mapeamentos e no nosso dia a dia, para evitar que a gente tenha eventos adversos e intercorrências nesse sentido. Então, protocolos clínicos baseados em evidências. Um exemplo é o checklist de cirurgia segura, mas tem tantos outros protocolos e checklists que podem ser implementados. Sistema de alertas em prescrições eletrônicas, onde ela vai alertar o ser humano, fica humano dependente, traz uma trava, traz um alerta, traz um start de alguma condição que é risco. O treinamentos e capacitações contínuas das equipes, né? O treinamento por si só, ele não resolve todos os problemas e todos os riscos, mas eles fazem parte, e aí é importante em pensar na efetividade desses treinamentos, nos métodos, tentar trazer cada vez mais uma assertividade com simulações realísticas, com embasamento, com gamificação, para trazer um interesse também do público que está sendo treinado e na adesão desses treinamentos e na efetividade, realmente, né? A padronização de processos críticos são barreiras efetivas aí dentro desse contexto, e tecnologias de segurança, como, por exemplo, né, código de barras, bombas inteligentes, né, o uso da IA. Hoje já tem muitos sistemas também que são fortes aliados nesse contexto. As barreiras, elas devem ser múltiplas e redundantes, pois nem sempre uma barreira isolada ela é 100% eficaz. Então, quanto mais barreiras a gente conseguir implementar, também temos uma chance de um sucesso e de um controle maior desse risco. Nós estamos falando de riscos assistenciais, riscos também clínicos, mas existem outros riscos que fazem interface, como eu comentei anteriormente, que podem ser riscos operacionais, ambientais e os riscos organizacionais, que são sistêmicos dentro de uma instituição. Como ferramentas de análise ainda, né? Uma das ferramentas que são extremamente pertinentes e relevantes é a revisão retrospectiva de prontuário. Ela tem sido considerada um método de coleta de dados mais adequado para a análise dos eventos adversos, apesar de ter um alto custo e conter imperfeições, porque demanda tempo, demanda recurso humano e, por vezes, pode ter viés de quem está avaliando isso. Mas, mesmo assim, elas são uma ferramenta primordial para fazer uma análise dentro desse processo todo de gestão de riscos. Temos como outras ferramentas essenciais, então, o FEMEI, o HFEMEI eu já comentei, uma análise retrospectiva podendo utilizar a análise de causa raiz, o protocolo de Londres para analisar os eventos que já ocorreram, o diagrama de Chikawa, que é tão conhecido, né, por nós e que a gente tanto utiliza, mas é preciso utilizar com a essência, utilizando a metodologia na sua totalidade. A matriz de risco para definir aí a criticidade desses riscos. Então, são ferramentas que nós temos de fácil acesso, precisa se qualificar e fazer o uso de forma adequada, de forma que ela contribua aí nessa gestão de riscos. Outra ferramenta que é muito simples e que ajuda muito nesse processo de análise é os 5 porquês, né? Por vezes, dentro da avaliação, a gente tende a usar, né? Claro, um evento adverso grave, com óbito, eu vou precisar fazer um protocolo de Londres, mas por vezes eu tenho outros riscos, outras tratativas que eu posso estar utilizando de uma metodologia simples, que também vai trazer um resultado esperado e vai trazer a identificação das reais causas dentro da análise que está sendo realizada. Compartilhando um pouquinho de como nós trabalhamos, né, a identificação dos riscos e a gestão dos riscos aqui na unidade, nós temos instituído um programa que chama Qualidade na Prática. O nome vem de fazer as ferramentas de qualidade, aplicar elas na prática, né? Então, a equipe da qualidade aplica com toda a instituição, com os líderes, com os profissionais da instituição, e anualmente a gente faz um momento de revisitação, de revisão desses mapeamentos de processo e de riscos. Então, o CIPOC e o HFMEA.
ele vem de um momento de trabalhar em loco, de sentar com eles, de fazer em conjunto e auxiliá-los aí nas dúvidas que eles tiverem, mas na interpretação, na análise, na construção da revisão desse mapeamento de risco. Então, a gente tira uma semana para fazer isso, com diversos horários, oportunizando essa troca e essa construção também em conjunto como ferramenta de qualidade. E a gente faz isso uma vez no ano, mas a qualquer momento, né? Pelo menos a cada 3 meses, as áreas são convidadas a revisitar a sua matriz de riscos e ver se houve melhoria ou não. O que é importante, né, no mapeamento de riscos é que seja uma ferramenta utilizada não só pela liderança, mas por todos os profissionais, que eles conheçam. Essa é uma ferramenta norteadora, né? Então, quando o líder não está aqui na unidade e acontece algum risco, e que está mapeado e que tem a sua barreira e a sua contingência definido, e se o colaborador está apropriado disso, ele vai saber o que fazer com segurança, vai aplicar a ferramenta, vai aplicar a definição e vai tornar o processo muito mais seguro. Também realizamos, né, nesse contexto, anualmente uma auditoria de riscos. Então, é montado, é convidado um time de avaliadores de riscos, ao qual a qualidade forma esses avaliadores, e eles vão minimamente em dupla para todas as áreas e avaliam o mapeamento de riscos, cada risco, prática de controle e contingência, avaliam lá na ponta, em loco, com as equipes operacionais para entender se o que está definido está sendo executado ou se eles têm contribuições de melhoria. Então, é um grande movimento e traz uma maturidade e um resultado bastante significativo. Nós já realizamos 4 ciclos aqui na unidade, e a cada ano isso tem se fortalecido, tem sustentado a cultura de segurança da instituição e a redução dos riscos. Né? Que eu trago um pouquinho dos resultados da última auditoria, então 28 mapeamentos de risco aí, 21 processos, eles receberam 100% de conformidade, e os outros mapeamentos tiveram as contribuições dos avaliadores, que não é, né, que tem a contribuição de outras pessoas ajudando a avaliar. Então, é uma construção em conjunta e que vai trazendo guardiões de riscos aí para toda a instituição. Pensando em consolidação de cultura da segurança, né, algumas estratégias que podemos adotar para transformar uma organização, né? Então, a educação e capacitação contínua, ela é, de fato, algo que faz diferença, e como eu já tinha, né, compartilhado anteriormente, é preciso pensar nesses treinamentos regulares, com metodologias específicas, trazer simulações, pensar em situações mais críticas, trazer discussões de casos reais para que toquem, para que sensibilize, para que faça sentido para quem está sendo treinado, né? Uma comunicação transparente, a divulgação regular dos indicadores de segurança, com boletins informativos, reuniões multidisciplinares, essa transparência, essa comunicação, fazer com que os indicadores, as metas, os riscos, os resultados do que está sendo produzido chegue a todos os profissionais da instituição, não apenas para as lideranças, né? Promover o reconhecimento e valorização, podendo pensar em premiação de equipes, né, que demonstram práticas seguras, reconhecer profissionais que mais notificam incidentes, aqueles que participam de análises, que integram times, comissões, traz um reconhecimento e uma valorização para esse colaborador. Implantar rounds de segurança, né? Lideranças que visitam unidades regularmente, que discutem sobre segurança, que têm como pauta, como tema, que escutam as preocupações e que resolvem os problemas que a operação traz, tendem a trazer um processo de segura muito mais efetivo, né? E aí a gente pensa em rounds de segurança de todos os níveis, né? A ronda da liderança, né? A diretoria indo para a operação, fazendo momentos, né? Os gerentes, lideranças, irem para a operação, fazer esses rounds sistematizados, criar um cronograma anual e sustentar esse cronograma, né? Porque a constância, né, lidera e gerencia esse processo, né? A gente começa uma iniciativa e a gente não dá continuidade, tende também a não ter credibilidade. E
o principal também, né, envolvimento aí do paciente, incluir os pacientes e familiares como parceiros no processo de segurança, como, né, como parceiros aí na participação ativa desse cuidado, porque afinal de contas é sobre eles e é para eles. E o que que se espera de todo esse processo, né? Que um ambiente onde a segurança é priorizada, compartilhadas em todos os níveis organizacionais, ele vai ser seguro, né? Ele vai ter uma redundância, uma credibilidade e riscos reduzidos aí. Pensando, né, também em algumas lições aprendidas, né? O que que os líderes podem fazer, né, nessa jornada, nessa trajetória de processos de acreditação, de gestão de qualidade, de gestão de riscos, a qual a Agir, né, tem isso muito forte na sua identidade organizacional, no seu planejamento estratégico. Trouxe aqui 4 pontos que são essenciais, que são, né, básicos aí, que se eles bem aplicados, eles tendem a trazer aí resultados significativos. Um deles é a cultura não punitiva, né? Trabalhar a cultura de segurança. É essencial que os profissionais eles tenham um ambiente seguro para eles contribuir com as suas opiniões, para eles não terem medo de notificar e de eles serem tratados e considerados dentro do processo, né? De forma segura e não punitiva, né? O feedback para as áreas, né? Eles para toda a instituição, mas para que isso chegue lá na operação. Se o colaborador ele não sabe o que é realizado com a notificação, ele tende a não notificar novamente. Então, ele precisa saber o que foi feito com a opinião que ele deu lá no brainstorm, com o risco né, que ele sinalizou que ia acontecer, com a notificação que ele fez e quais medidas foram aplicadas, quais ações foram realizadas. Isso mantém as equipes motivadas e engajadas aí no processo de melhoria contínua. Os profissionais, eles precisam ver esse impacto das suas ações, eles precisam ter um retorno para entender como eles podem contribuir ainda mais para os resultados serem positivos, né? Eles vendo esses resultados, eles conseguem mensurar e, por vezes, essa visão dos resultados fica muito na alta liderança, não chegando totalmente na operação, é um desafio contínuo dos líderes, né? A simplicidade e praticidade, ferramentas fáceis, né, simples, usadas de forma adequada, elas trazem um resultado esperado e resultados transformadores. Por vezes, iniciar com uma ferramenta simples, com barreiras, com práticos, desmistificando também e simplificando os processos dentro das instituições. E o engajamento da liderança é determinante para, né, para o sucesso das iniciativas de gestão de riscos. Lideramos pelo exemplo, então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que fizermos vai trazer, né, reflexos de equipes que vão seguir e que vão, né, seguir os direcionamentos, mas vão trazer aí uma representatividade bastante importante. Líderes comprometidos alocam recursos, removem barreiras e demonstram que segurança é uma prioridade estratégica, então precisa estar na cultura e na essência de cada um dos profissionais, mas em especial das lideranças que vão transferir isso para os outros profissionais da instituição, gerando um processo seguro, né, e riscos assistenciais bem mapeados, bem geridos e controlados. Algumas referências que foram utilizadas para esse momento. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigado, Josenei, parabéns. São tópicos essenciais, são discussões que fazem diferença. A gente sabe que a base para a implantação adequada da gestão da qualidade, da segurança do paciente, da segurança do colaborador, sempre tem a ver e tem relação direta com a gestão de riscos. E aqui, destacada a gestão de riscos assistenciais, a gente sabe que ali tem também uma prevenção importante, não só para o paciente, mas também para o acompanhante, mas também para o colaborador, para o profissional que ali atua. Então, todas essas ferramentas e questões que foram aqui explanadas ajudam muito para esse olhar de como a gente pode ser mais efetivo em prevenir. Então, a gestão da prevenção, por assim dizer, que é a gestão de riscos, ela se torna essa base importantíssima para a gente conquistar cada dia mais processos mais seguros. E, inclusive, né, abro aqui aos nossos participantes, fiquem à vontade se quiserem enviar alguma pergunta,
para a nossa palestrante de hoje. Eu queria começar, José, nesses nossos minutinhos aqui finais de discussão, perguntando para você sobre o dia a dia. As ferramentas, elas são importantes, elas são usadas de forma a estruturar e padronizar a gestão de riscos, mas o que, na sua visão, é importante ser feito no dia a dia para a equipe assistencial? O que é a gestão de riscos no cotidiano, né? Cheguei no meu plantão, iniciei ali o meu trabalho, como que eu me norteio pela gestão de riscos? A gestão de riscos, os riscos estão presentes aí, né, em todas as etapas do nosso cuidado, mas no dia a dia, avaliar, a gente tem grandes direcionadores dentro das instituições que nos ajudam nesse olhar, né, enquanto profissionais operacionais, assistenciais aí, os protocolos de segurança são os principais deles, né, identificar os riscos a partir disso. Fazer um olhar cuidadoso para o ambiente que eu estou, mas entendendo que aquele paciente, por vezes, ele vai ter um risco diferenciado. Então, o olhar clínico de uma anamnese, né, de um comportamento, de um exame físico bem feito, de uma conversa, de apurar o olhar para essa gestão de riscos. Quando a gente começa a querer compreender um pouco mais sobre o que são os riscos, como que são conduzidos, quais impactos eles têm, tende a aprimorar o olhar do profissional da assistência, mas não só da assistência, para a identificação, né? E aí as instituições implementam os principais protocolos, e aí eu trago aqui as metas de segurança, que são, né, básicos aí da Anvisa, mas que tem uma grande dificuldade de aplicação e de segmento pelas equipes dentro da instituição. Certamente eles vão trazer contribuições e nortes aí para a condução de uma assistência segura. Maravilha, justamente porque é interessante a gente pensar, né, com olhos de sermos esses auditores do dia a dia dos nossos próprios processos, né? Quando a gente consegue fortalecer a capacitação, treinamento, sensibilização das equipes para entenderem que nós somos uma importante barreira de segurança, a partir dali acho que vira uma chave importante na equipe, né, Josenei, que faz a diferença para que a pessoa consiga compreender, consiga entender de que, apesar de qualquer automação que a gente possa fazer no processo, da digitalização, de ter barreiras via sistema digital, a melhor barreira sempre vai ser um profissional sensibilizado, capacitado, orientado, ciente e sabendo como conduzir um processo, né? E auxiliando, inclusive, os colegas a compreenderem, a entenderem naquele momento que existe alguma coisa diferente do padronizado, do protocolo, do que foi ali previsto. Nada vai substituir, né, a interação humana. Nós vamos ser, né, os profissionais, o ser humano ele vai ser a principal barreira dentro desses processos, né? Ele ter o conhecimento, a proatividade, né, vai favorecer também esse ambiente. Quando a gente fala de cultura de segurança, a gente fala também de ambientes com uma cultura de segurança saudável, com saúde mental, né, adequada dentro das instituições que favorecem o clima organizacional e a identificação também, né, da interação, da liberdade, da formação do seu colega também. Por vezes o profissional ele é recém-admitido, ele é recém-formado e vai ter quem tem mais experiência que vai contribuir com essas barreiras, com esses processos e com essa formação. Então, a responsabilidade de cada um, ela vai estar inerente a esse processo e ela faz a total diferença, independente das IAs que a gente tiver, dos sistemas que nos facilitam e que vão ser barreiras também, mas o ser humano ele vai ser a principal ferramenta aí de mitigação de risco dentro dos processos. Bacana. Um outro ponto que eu gostaria de checar o seu entendimento sobre, Josenê, é com relação aos aspectos visuais da gestão de riscos. Por vezes, algumas organizações ainda mantêm ou têm a sua gestão de riscos, mas ainda de forma muito, não muito próxima, ou não visual, ou não apresentada de forma rápida, para que o colaborador tenha aquela atualização no dia a dia, né? Na sua visão, qual a importância das matrizes de risco, da visualização disso no dia a dia, como podemos ser mais ágeis em consultar esse tipo de informação, como que a liderança pode fortalecer esse capacitação, treinamento com
cada um dos profissionais no dia a dia, na rotina mesmo. O mapeamento de riscos, ele tende a ser um documento da qualidade, né, por instituições menos maduras, talvez, porque a qualidade esteja definindo, mas ele precisa ser levado para a ponta, para a operação, né, pensar em estratégias, né, além da divulgação no sistema de qualidade, onde mais eu deixar acessível, né, tem murais, tem estratégias simples que podem ser promovidas e que vão fazer com que esse colaborador ele tenha isso de fácil acesso, mas que ele visualize, que consiga visualizar. Então, acho que quase todo posto de enfermagem tem mural disponível, né? Tem sala de repouso, tem refeitório. Pensar em estratégias, né? Isso é muito importante. TVs, né? Trazer isso de uma forma que além de compartilhar quais são os riscos, quais foram as barreiras, por que que foi definido, inserir os profissionais na definição disso é manter isso vivo e atuante no dia a dia. Então, essa sinalização visual, tanto na divulgação desse mapeamento, mas também na identificação dos riscos no paciente, né? Então, esse paciente tem risco de queda, ele está identificado por alguma cor, por alguma sinalização, esse paciente tem alergia, alguns sinais visuais, eles facilitam também a identificação e a minimização da ocorrência desses riscos e é de suma importância aí no processo. Perfeito. E talvez um dos desafios para quem ainda não implantou gestão de riscos, para quem ainda não tem a gestão da qualidade estruturada, e muitos ficam naquela dúvida ali do ovo ou da galinha, né? O que que vem primeiro? Vem primeiro mapear processo, vem primeiro gestão de riscos, eu penso meu indicador, por onde que eu começo isso, na sua visão, Joselina, na sua experiência, o que que funciona para conectar essas caixinhas que às vezes parecem diferentes, mas que estão interconectadas na qualidade, né? As instituições acabam definindo qual que é a ordem, né? Mas na minha percepção, primeiro o mapeamento de processo, entender o processo, né? Entender as suas etapas, mapear esse processo para depois definir os riscos e então os indicadores. Porque os indicadores até eles já existem, mas nesse momento de formalizar, de revisitar, de inserir as equipes para fazer essa definição, eles vão, né, vão ter um sentido e por vezes o indicador não faz sentido, não está atrelado, não é usado para uma tomada de decisão, outros vão ser definidos, vão ser estudados e sugeridos dentro desse processo. Então, primeiro, o mapeamento de processo, como eu apresentei, pode ser com a ferramenta CIPOC, mas existem outras ferramentas para depois identificar em cada uma das etapas desse processo os riscos inerentes. Maravilha. A gente teve um comentário aqui, a Tatiane colocou: comunicação é a ferramenta que melhor traz a informação correta. E aí eu quero aproveitar esse gancho só para a gente trazer essa última reflexão, Josenei. Gestão de riscos sem comunicação efetiva, funciona? Tem jeito? Certamente não terá os resultados esperados, né? Que a comunicação efetiva já é um grande desafio, mas a forma de comunicar, né? Como comunicar, onde comunicar, quando, para quem, né? E a gente tem que pensar em um plano de comunicação de fato institucional, né, quando eu falei lá da cultura organizacional, da identidade da instituição, pensar em cultura de segurança, em riscos, né? Trazer isso, ele já está querendo comunicar, mas pensar em todos os níveis estratégicos, né? E por vezes também a instituição precisa fazer momentos específicos de formação para como comunicar assertivamente, né? Qual a linguagem utilizada, atrela também a cultura justa e a cultura de segurança, que, né, por vezes, quando não comunicamos assertivamente, ou por vezes também as transformações né, do dia a dia, do mundo com essa tecnologia, todas precisam ser adequadas, pensando, né, numa comunicação mais direta, mais simples, que consiga comunicar, nós brincamos, né? O óbvio ele precisa ser dito, e ele precisa, né? Ele precisa ser declarado, o que se espera, né? O que acontece com isso,
quais são os resultados. Então, a comunicação efetiva, né? E aí, já pensando também em protocolo de comunicação efetiva, né? Que traz riscos, né? Transição de cuidado, transferências, registro seguro, todo esse arcabouço também traz e está inerente a tudo isso. Então, são processos interligados e a comunicação efetiva é o principal pilar, né, dessa gestão de riscos assistenciais. Maravilha. Então, esse foi o nosso fórum de novembro. Obrigado mais uma vez, Josenei, foi muito importante para nós. A sua explanação foi excelente. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos, experiência conosco. A gente sabe que é uma construção de aprendizado contínuo, de diversas experiências e conexão aí com diversos profissionais que foram ensinados por você ao decorrer dessa trajetória, que aprenderam também com você. Obrigado por trazer e condensar esses conhecimentos para nós. E antes das suas considerações finais, eu queria só reforçar com todos aqui participantes que a nossa próxima edição do Fórum já está prevista, dia 9 de dezembro. Nós vamos ter o nosso próximo fórum, o último de 2025, em que nós vamos discutir os aprendizados com relação à acreditação, que a gente vai aprender com a Fernanda Fuscaldi, que é gerente de qualidade no Sejan, que vai trazer um pouquinho da experiência deles com relação aos processos de acreditação e o que a gente pode aprender com os desafios, oportunidades, aquelas dicas que a gente gosta para poder implantar ou fortalecer o nosso processo de melhoria contínua ali sobre acreditação. Então, já fica aqui o pré-convite e Josenei está com você a palavra. Muito obrigada pelo convite, agradeço aí aos organizadores, né, o IBROS, a ONU, o Instituto Ética e Saúde, aí, com o apoio do Ensino Agir, a Agir e ao ICRER pelo convite, pela disponibilidade, fico à disposição, caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas, muito obrigada. Obrigado você, obrigado a todos que participaram conosco. Esse evento, né, ele gera um certificado, vocês devem receber até amanhã o certificado do evento. Fiquem atentos às divulgações, tanto nas redes sociais, Ibrozona IES, Ensina a Agir, como no e-mail de vocês que vão receber a divulgação do próximo evento, para que possam nos auxiliar compartilhando com os possíveis profissionais e colegas interessados nesse assunto. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Até a próxima.